Olá, seja bem-vindo a mais um AgroSaúde e Cooperação. Dizem que o sabor da vida depende de quem tempera, mas convenhamos, o tempero tem que ser de qualidade. E é sobre essa cultura agrícola que vamos falar hoje. Na Grande Florianópolis, uma pequena cidade é destaque no cultivo dos temperos, que abastecem mercados e cozinhas de todo o estado. Uma atividade realizada por cerca de 150 famílias que investem em tecnologia e diversidade. Conhecida pelo título de capital catarinense das hortaliças, a pequena cidade de Antônio Carlos fica localizada a cerca de 40 quilômetros de Florianópolis. Viemos conhecer de perto o dia a dia de famílias de agricultores que se dedicam ao cultivo de hortaliças condimentares. Aqui nessa propriedade, com 2 hectares, são cultivados 7 tipos de temperos, distribuídos para mercados da Grande Florianópolis e do Vale do Itajaí. É produção 100% orgânica, aqui, direto de Antônio Carlos. A Flávia e o Éder vêm de famílias de agricultores e desde pequenos ajudavam nas atividades. Na fase adulta, decidiram buscar emprego na cidade, mas foi só questão de tempo para que logo fizessem o caminho de volta para o campo. Aí nesse tempo nós casamos, aí apareceu os filhos assim, e agora? Ficar tudo fora, deixar as crianças com quem? Aí assim, então eu vou para a roça, ela tinha serviço na prefeitura, era concursada, era tranquilo dela, o meu era mais complicado, tinha que sair de madrugada. Aí eu fiquei em casa, optei em voltar a plantar, então eu fico em casa com as crianças e ela vai mantendo a rotina dela. Aí foi engrenando, foi aumentando e ela também saiu do serviço dela para ajudar eu daí. Hoje o casal se divide nas funções do próprio negócio. A parte do cultivo e da colheita fica por conta do Éder. Já a Flávia se dedica mais à parte comercial e é também a porta-voz quando é preciso apresentar toda essa variedade de sabores e aromas do mundo dos temperos. E que tal começar pelo campeão de vendas? Esse aqui é o famoso manjericão. Ele tem um cheirinho de fome, cheirinho de pizza. Esse é muito utilizado para tempero, para chá, mas principalmente para pizza, né? A pizza famosa marguerita tem o nosso delicioso manjericão. Essa variedade específica ela consegue se adaptar bem, mas principalmente porque a gente trabalha com o cultivo protegido, que a gente chama, né? Que são as estufas, mas ele gosta de calor, não gosta muito de frio. Por semana são vendidas cerca de 800 bandejas. E sabe o que também tem muita procura? O alecrim é um dos que a gente mais vende, né? Esse pezinho aqui, mais ou menos um ano e meio, ele tá assim grandinho. Ele demora um pouco, né? O alecrim é mais chatinho para crescer, mas ele dura bastante. A gente pode colher ele 3, 4 anos e ele ainda tá ali, bem vistoso, bem bonito. Considerado tempero e também uma erva aromática, o alecrim tem propriedades terapêuticas. Pode ser usado como chá ou então ser inalado para ajudar a combater quadros de estresse, depressão e até mesmo enxaqueca. Você estava explicando que só puxar assim por baixo? Isso. Aperta um pouquinho, não estou arrancando nenhuma folhinha, nada, mas já fica cheirosinho. A mão fica muito cheirosa. E com propriedades relaxantes, né? Então você tá sempre calminha. Pois é, né? Eu tenho o privilégio de estar aqui o tempo todo, né? Então não tem desculpa para ficar brava. Os produtores apostam na diversificação. Em meio ao cultivo, tem espaço garantido para o coentro e o tomilho. O tomilho ele é utilizado muito em sopas e canjas, mas também para quem conhece a morcilha, ele é o sabor da morcilha. Ele é muito utilizado para essa linguiça específica, né? Nem todo mundo conhece. Já o coentro, ele é utilizado em saladas, mas tem a região nordeste do país, tem muitos nordestinos na região que gostam de comer ele com feijão. Até a gente tem conhecidos assim que gostam de colocar aquele monte de coentro e um feijão bem quentinho em cima, fica uma delícia. A Flávia explica que o cultivo de temperos não é fácil, justamente por serem plantas delicadas e com muitas particularidades. Condições climáticas extremas, como um ciclone-bomba que aconteceu há 5 anos, acarretaram perdas significativas. Ela conta que o apoio da EPAGRE tem sido fundamental nesses momentos. Como agricultor, né, ele está totalmente dependente das intempéries, né, do clima,
a gente vê que muitas vezes acontecem alguns eventos consecutivos que trazem aquele desânimo, né, para o agricultor. E aqui, como a Flávia falou, eles são bem resilientes, né? A gente assim sente esse amor pelo que eles fazem, né? A maioria dos agricultores, com certeza aqui em Antônio Carlos, 100% tem esse sentimento. Mesmo com as dificuldades, eles ainda sentem que a agricultura, né, é uma atividade valorosa e que eles não deixam de fazer. E com resiliência, técnica e dedicação diária, o cultivo de temperos na propriedade vai de vento em popa, com opções para todos os gostos. Tem essa variedade de orégano que não é aquela usada tradicionalmente em pizzas. Nesse caso, é mais voltada para o preparo de chás, assim como a manjerona e a hortelã. Todos repletos de compostos que fazem bem à saúde. Um bom motivo que ajuda a incrementar as vendas, principalmente da hortelã, que tem ainda mais versatilidade. No inverno é o chazinho da vovó, né? Mas no verão ele está muito utilizado para fazer os drinks, então direto tem gente querendo para isso e assim aí acaba que a gente não dá conta de tanto que sai. E antes de continuar as tarefas, uma pausa para um chazinho de hortelã. Vamos lá, vamos pro nosso chazinho. É porque tem mais trabalho pela frente, agora na agroindústria da família. E nessa parte até as crianças gostam de ajudar. É hora de fazer a entrega na cooperativa em Santo Amaro da Imperatriz, que trabalha com a comercialização exclusiva de orgânicos. Desses 8 tipos de tempero que a gente trabalha, 6, a gente tem uma exclusividade com a Flávia e com o Éder, né? E hoje a gente chega a trabalhar com eles 10 mil bandejinhas, né? Aquelas que eles entregam. A gente tem mais ou menos de demanda, né? Mas tem mês, né? Chega ali no verão, que a gente acaba recebendo muito turista aqui na região. Acho que chega a 15, 16 mil bandejinhas. A gente trabalha também bem forte com a merenda escolar, principalmente aqui na região da Grande Florianópolis. Então, lá o pessoal, né, as crianças na escola também vão estar recebendo esses temperinhos lá na sua merenda. É a potencialidade das ervas e temperos proporcionando sabor e cuidado. Uma tarefa que começa no campo pelas mãos desse casal que uniu forças para plantar e colher o que de melhor a terra dá. Eu gosto de ver a planta que tu plantou ali, ela está crescendo, tu vai colher, ela está bonita. É prazeroso. E tem sabor, né? Os temperos ganham destaque nas propriedades de Antônio Carlos e, com tamanha produção, marcam presença nas redes de distribuição e supermercados de diferentes regiões. O que mais chama atenção nessa cadeia produtiva é a atuação das famílias em várias frentes do negócio, do plantio à distribuição. A agricultura familiar é a realidade na maior parte das propriedades de Antônio Carlos, a exemplo da família Pauli. São 7 hectares de terreno, com 2 deles ocupados com a plantação de diferentes tipos de temperos e também de hortaliças. Mas o destaque especial por aqui é a cebolinha verde e a salsinha. E olha aí o seu Nelson, o patriarca da família Pauli, no alto dos seus 91 anos, ajudando na separação dos maços de cebolinha, junto da nora e do filho. A mulher mais trabalhadeira durante a dança aqui, até o marido pede por ela. Com tantos anos dedicados à vida no campo, o seu Nelson se recusa a ficar parado. Comecei com fazer aquele açúcar vermelho, cachaça, farinha. Cuidei da rede aqui da cooperativa, eu fui escolhido. Eu cuidei e fui responsável 11 anos com isso aqui. E a vida pode ser boa, né, seu Nelson? Não, tem que saber levar. E assim, em família, os dias seguem sempre com muito trabalho. A lida aqui começa muito cedo. Eu e o meu esposo, a gente começa às 1h30, 2 horas da manhã, né? Eu já começo a desfolhar as verduras, para daí já começar a embalar. E o Luciano, ele
pega e carrega a caminhoneta, porque daí vai para as entregas, né? Além de disposição para dar conta das demandas diárias, as melhorias trazidas para a propriedade têm garantido o sucesso do cultivo, hoje feito em estufas. Quando chega o verão, a gente levanta os lados dela para ventilar mais. Chega o inverno, quando dá aquele dia muito frio, a gente deixa até mais tarde, até o sol sair abaixado, ele mantém um calor. Então a planta ela cresce mais rápido do que em campo aberto. Uma solução que garante a colheita em todas as épocas do ano e que, segundo o Luciano, reduziu em 30% a quantidade de defensivos e adubos utilizados. Na estufa aqui você controla bem melhor. E fora a questão da chuva, né? Bastante. Pode estar chovendo, pode estar frio ou sol muito quente, dentro da estufa sempre você vai ter um ambiente mais agradável. Por ano, são feitos 3 ciclos de plantio de cebolinha e 2 de salsa, suficientes para atender às demandas da propriedade. E para agregar mais valor à produção, a família embala os produtos comercializados, que então recebem o código de rastreabilidade e fazem também a entrega para os mercados. Um deles, inclusive, com uma relação comercial bem próxima. Fica no bairro Itaguaçu, em Florianópolis, o mercado da irmã do Luciano. E, claro, os verdinhos da família não podem faltar nas gôndolas. Participei também, desde pequena, com a produção do meu pai. E hoje é meus irmãos que produzem, Então, é uma honra, a gente poder produzir e vender o próprio produto, É muito gratificante. A Mônica explica que a procura pelos temperos é sempre boa, desde os mais comuns na cozinha até aqueles menos tradicionais. Vários restaurantes também procuram para saborear os pratos diferenciados, como a sálvia, o tomilho, o coentro, a manjericão. Então, são vários tipos de temperos assim, que a gente vende aqui. E do pequeno mercado de bairro, nós vamos para uma das centrais de abastecimento do estado, situada em São José. Só no ano passado, a Ceasa foi responsável por movimentar em Santa Catarina mais de 319 mil toneladas de alimentos. Em meio a tantas mercadorias, por aqui o tempero tá no gosto do povo. Temos aqui um pavilhão com 98% só de verdinhos, de temperos, Normalmente, quem vem na Ceasa comprar outras coisas, o verdinho vai junto. Ou é para um grande restaurante, um pequeno restaurante, uma pousada, um hotel, ele leva. A Jéssica trabalha numa casa de lanches e aproveita para garantir a hortelã usada no preparo dos sucos. Mas, além disso, também leva outros itens para casa. A salsinha não pode faltar. Eu uso para temperar o arroz, que eu amo fazer um arroz bem temperadinho. Uso na carne, uso em tudo. Procuro não deixar nada tão salgado, procuro temperar mais, usufruir daquilo que a gente pode para deixar mais gostoso. E na hora da compra, a preferência é pelos verdinhos da Dona Catarina, agricultora de Antônio Carlos, que vende diretamente no Ceasa há quase 50 anos. Ela conta que o manjericão é o tempero com maior saída. Eu que planto manjericão e faço 300 unidades por dia. É para pizza, é para tudo. É para feijoada, é para peixe também. Agora a tainha, a gente está vendendo demais. Na cozinha, a Dona Catarina conta que não abre mão dos temperos. Agora eu chego em casa às 11 horas, já tem que fazer o almoço. O que a senhora coloca? A cebola cabeça, cebolinha, é de tudo. Tudo que a gente vê. O orégano, tomilho, vai no frango caipira, A gente faz um panelão lá. E o feijão então é mais cebolinha, é alho também, essas coisas assim. Domingo não faça almoço, aí a gente vai para o restaurante. Uma pausa mais do que merecida para quem nunca para e tá sempre com um sorriso no rosto. Sem dúvida, Antônio Carlos quando se pensa em hortaliças, se pensa em verdinho, em temperos, nos remete a Antônio Carlos. Não tem como não pensar em Antônio Carlos, que são famílias, pequenas famílias produtoras que vivem disso. Os temperos levam cor e sabor à mesa e também representam boas oportunidades de negócios. É um cultivo que favorece a inovação, a criatividade gastronômica e faz bem para a nossa saúde.
Seguimos em mais um dia na capital catarinense das hortaliças. A vocação da cidade de Antônio Carlos no cultivo de hortaliças não se resume só à produção no campo. Todo esse potencial também inspirou a criação da agroindústria do Hernani, uma das pioneiras no estado na higienização e no processamento de verduras. Como que foi a inspiração para criar o seu negócio? A minha vida sempre começou nessa situação com meus pais, meus avós, dentro da verdura, né? Então, teve um determinado tempo que eu viajei junto com minha atual esposa para fora do Brasil. Foram para Londres? Para Londres, isso mesmo. E o que Londres te inspirou, então? A vivência lá mostrou que a gente podia dar um upgrade na situação da verdura, né? Não ter só o pacotinho amarradinho, trazer aqui para o Ceasa, que foi a vivência que eu tive com meus pais. Sempre em natura? Sempre lá em natura. Londres você viu um movimento que até então aqui não era comum. Isso mesmo. Encontrar as verduras já picadas e higienizadas nos mercados da Inglaterra inspirou o Hernani a inovar na área. Há 15 anos, isso era algo pouco comum no mercado brasileiro. Então levou 5, 6, 7 anos para a gente começar a ter a nossa primeira máquina, vamos dizer assim, né? Mas o início é total, manualmente, picando a couvezinha, a salsinha, a cebolinha, tudo na mão, tudo certinho. A ideia, ela foi muito bem aceita desde o começo. Agora, conseguir a verdura, processar ela, entender do que jeito fica melhor e não machucar ela no jeito de processar, isso é o dia a dia. Só de temperos, são cerca de 1.100 embalagens por dia, isso na baixa temporada. No verão, pode chegar a quase 2.500 unidades diárias. Com tanta variedade de temperos, chegou a hora de experimentar. E para isso nós viemos a essa mercearia portuguesa em Florianópolis para conhecer os segredos da cozinha da chefe Helena. Com a fartura, a riqueza de temperos verdes que a gente tem na nossa região, é essencial usá-los. Essencial, traz frescor, traz aroma, traz muita criatividade à nossa mesa. Belo de um coentro, olha que coisa linda. Ai, cheiroso. E a receita escolhida? Vamos fazer uma salada de siri com batatas para comer na hora do almoço. E à noite, quando tiver friozinho, a gente vai transformá-la numa açorda, numa espécie de açorda de siri. Quando você usa tempero verde, por favor, não joguem fora os talos. Porque talo de tempero verde é uma delícia, é a parte mais cheirosa e que traz crocância ao prato. Não exagera na hortelã, tá? Hortelã é um toque. Aproveita os talos do coentro, que é importantíssimo. Salsinha, dos temperos todos que a gente vai usar, é a mais suave. Nós vamos raspar um pouquinho de casca de laranja. Vamos pegar um pouquinho também da raspa de limão. Hora de temperar a batata cozida que vai ser usada na salada. Para isso, sal, pimenta e azeite de oliva. É só misturar todos os ingredientes e então tá pronto para provar. Lá no campo, quando a gente está filmando com o agricultor, a gente já fica impressionado do cheiro. E na hora do preparo também é maravilhoso. Vamos lá? Nossa, muito obrigada por isso. Muito obrigada por esse convite. Que maravilha. Agora é a vez de fazer a açorda, uma sopa típica de Portugal. A chefe vai usar o que foi preparado para a salada e adicionar um caldo. Eu vou fazer um caldo de camarão, tá? Que eu tenho pronto. Mas você pode fazer com caldo de legumes, pode fazer até com caldo de galinha que fica bom, tá? Você vai pegar esse caldo e aquecer, misturar um pouquinho de farinha de mandioca, sal, pimenta sempre. Eu gosto de colocar neste caldinho um pouquinho de alho também do clarificado, tipo um dente de alho. Olha a cara dessa sopinha, se isso não tem cara de coisa gostosa para esse inverno. A cara tá mesmo boa e o sabor então... Nossa, sucesso! Do sabor dos temperos aos benefícios para a saúde. Motivos para consumi-los não faltam. As ervas e temperos são protagonistas entre os profissionais da nutrição, inclusive com a indicação de usos para as formas não convencionais. A Noeli veio expor produtos neste Congresso de Nutrição Funcional realizado em Florianópolis.
Todos os insumos usados vêm da propriedade da família em Porto Belo. Alguns temperos passam pelo processo de desidratação e então são vendidos em pó para uso culinário. A gente tem o tomilho, tem o alecrim, tem a erva baleeira, tem orégano, tem salsinha e outras tantas lá que a gente planta e a gente tem todo esse cuidado na desidratação, na colheita. Por exemplo, as folhosas, a gente tem o quê? A gente tem a colheita dela na parte da manhã, porque daí ela está com o princípio ativo dela em cima e aí você vai levar para o teu cliente toda uma nutrição que ela tem e ela proporciona para nós. Outras ervas e temperos são usados para a produção de nutracêuticos. São suplementos alimentares com compostos bioativos que auxiliam no cuidado do corpo. A exemplo do açafrão, da cúrcuma e da Ora Pronobis. A terra nos cura. Então isso proporciona saúde para todos nós. É um olhar atento da nutrição para as potencialidades das ervas e temperos. Essas ervas mais frescas e as especiarias, elas têm um papel muito grande porque elas são riquíssimas nos compostos bioativos. Uma dieta altamente anti-inflamatória, uma dieta antioxidante. Dá para você ter na varanda da sua casa potinhos, não é? De alecrim, manjericão, meu Deus, manjericão dá demais. Então assim, começa na sua casa, nem for pequenininha, ter esse cultivo. Torna esse jardim produtivo, um quintal produtivo de plantas aí comestíveis. Boas escolhas que podem conduzir nossa vida por caminhos mais saudáveis. E lá no campo, com uma vida inteira dedicada à terra, o seu Nelson bem sabe disso. A gente tem que caprichar em tudo, né? Comida, trabalho também, não abusar, né? Ter capricho. E capricho, inclusive, com aquilo que muitos dizem que é o tempero da vida. Ich liebe dich auch. Com um eu te amo dito em alemão, fazendo jus à colonização de Antônio Carlos, tá aí a verdadeira receita para viver bem. O que vale nessa vida é o amor que tu coloca naquilo que tu faz. Mas se você for feliz dentro de si, o resto fica tudo uma maravilha ao redor. O amor tempera a vida. Tempera. O programa de hoje vai ficando por aqui, mas domingo que vem tem mais. Ervas, raízes, flores. Receitas passadas de geração em geração que ganham respaldo na medicina. Dá para imaginar que em pleno município de Palhoça existe florestas de melaleuca como essa. Você vai conhecer a família que acreditou no poder desse óleo. Tem nanotecnologia e muita pesquisa acadêmica envolvida. E a nossa erva baleeira, o primeiro fitoterápico de uso tópico de uma erva nativa do Brasil. O nosso encontro é no próximo domingo. Saúde! Eu espero por você. E até lá você pode rever nossas reportagens pela plataforma ndplay.com.br ou pelo site ndmais.com.br/agro. Uma boa semana para você.